Olá, galera! Hoje eu vim para falar sobre um assunto muito importante, que é combate a incêndio, tipos de extintores, qual o papel do arquiteto e do técnico de segurança do trabalho nessa função. Então vamos lá? Sobre três elementos que formam o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo é uma forma didática criada para ilustrar melhor como esses três elementos são capazes de gerar um princípio de incêndio. O primeiro elemento que compõe o Triângulo do Fogo é o combustível, e ele se apresenta através de três estados físicos, que é o sólido, líquido e gasoso. Os elementos sólidos, eles queimam por superfície e profundidade, que é o caso dos nossos mobiliários das nossas residências, como papel, pano, madeira, borracha, e por aí vai. E o estado líquido são os elementos que queimam apenas por superfície, como é o caso de álcool, éter, gasolina, e eles não deixam resíduo no estado físico, que é o gasoso. Ele se espalha por todo o ambiente, podendo provocar uma explosão, como é o caso do GLP, hidrogênio e acetileno. O combustível trabalhando em conjunto com mais duas reações. Uma é o oxigênio e a terceira e última é o calor. Esses três elementos, combustível, calor e oxigênio, formam o Triângulo do Fogo, gerando assim uma reação química, causando a combustão. O próximo passo agora é falar sobre transmissão de calor, que também é gerada por três elementos: condução, convecção e irradiação. Então é a transferência de calor de um ponto para o outro de forma contínua, como é o caso dessa foto que está aparecendo aqui para vocês, que é um exemplo que eu estou dando de uma pessoa que pega uma barra de ferro e fica segurando ali em cima de uma vela. Esse fogo, esse calor dessa vela, ela vai passar ali de forma contínua sobre a barra de ferro até chegar na mão dessa pessoa. Essa é a forma de condução. E o segundo ponto é a convecção, que é a transferência de calor de uma região para outra através de matéria, que é a fumaça ou ar. Como, por exemplo, vai aparecer para vocês aqui nessa imagem. Se um prédio, o primeiro andar, estiver pegando fogo, automaticamente o terceiro, o quarto, por aí vai, eles vão pegar fogo também. Porque essa fumaça vai subir, vai levar calor, vai levar fagulhas de fogo. E o que tem lá em cima? Tudo aquilo que a gente já falou no Triângulo do Fogo, que é combustíveis sólidos, que são os nossos materiais, nosso mobiliário, toalha, por exemplo, que a gente toma banho. E o outro elemento que é o sólido, que a gente tem muito em casa, que é acetona, álcool, óleo de cozinha. E como lá em cima, nesses outros andares, já tem esses dois princípios do fogo, que é representado no Triângulo do Fogo, como sendo os combustíveis sólidos, líquidos e gasoso, e aí tendo oxigênio circulando ali por todo o ambiente, mas essa fumaça subindo do primeiro prédio que está pegando fogo, logo lá em cima também irá pegar. E o terceiro e a última forma de transmissão de fogo é a forma da irradiação, que é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, como é o caso de um prédio em chamas ao lado de outro que não está em chamas. E essas ondas eletromagnéticas podem ser através de substâncias invisíveis, como é o caso de um vidro, que ele voa para esse outro apartamento, sendo absorvidos por corpos opacos, como é o caso das paredes. E aí, consequentemente, esse outro prédio que não estava pegando chamas, por causa desse excesso de calor e elementos que estejam voando para esse outro através dessas ondas eletromagnéticas, automaticamente esse outro prédio aqui também pode sim pegar fogo. Finalmente agora chegamos na parte de classes de incêndio e tipos de extintores. Bom, atualmente existem 4 tipos de classes de incêndio: A,
B, C e D. A A é para combustíveis sólidos, como a gente já falou anteriormente, para tipo de mobiliários em geral, papel, madeira, borracha, tecido, plástico. E a classe B, que é a segunda classe, são para combustíveis inflamáveis, gasolina, óleo de cozinha, acetona, éter. E a terceira, que é a classe C, são para combustíveis energizados, computador, geladeira, televisão, rádio, chuveiro, entre outros. E a quarta e última são combustíveis especiais, como por exemplo é o caso do sódio e do potássio. Os extintores mais conhecidos são os extintores de água, CO2 e pó químico seco. Extintores de água, eles são muito eficientes para incêndios de classe A, que são os combustíveis sólidos, que é mobiliário em geral, plástico, papel, madeira, tecido. E eles são aceitáveis para incêndios de classe B, que são os líquidos inflamáveis. Eles não vão ter um desempenho tão bom nesse tipo de classe de incêndio B, mas ainda é aceitável. Ele não é aceitável de jeito nenhum para incêndios de classe C e D, principalmente incêndios de classe C, que são os combustíveis energizados, de computador, chuveiro. Porque a pessoa que está em contato com uma água energizada, ela pode sim vir a óbito, ela pode sofrer ali uma eletrocução. Então, o que é adequado para esse tipo de incêndio classe C são os extintores de CO2. O extintor de CO2 ele vai ser muito eficiente nesse tipo de incêndio, vai ser eficiente também no de líquidos inflamáveis, que é a classe B, e de combustíveis sólidos, que é a classe A. O extintor de pó químico seco ele vai ser eficiente para os três tipos de classe A, B e C. Na classe C, ele só tem um probleminha. Ele pode danificar os materiais eletrônicos, mas ele ainda é aceitável. Agora, para incêndios de classe D, que são combustíveis especiais, que é o caso do sódio e potássio, nenhum deles vai ser muito eficiente, não. O que resta mesmo é ligar para o bombeiro e esperar. E qual o papel do arquiteto e do técnico de segurança do trabalho nessa área? O arquiteto ele pode sim fazer esse projeto de combate a incêndio, desde que ele leve todo esse documento para ser aprovado no Corpo de Bombeiros. O técnico de segurança ele não tem autonomia para isso, mas ele pode sim estar dando treinamento sobre a área, fazendo palestras dentro da empresa onde ele trabalha, ou se reunir com a CIPA para contratar uma empresa terceirizada de bombeiros civis para que eles possam vir a dar treinamento para esses trabalhadores. Mas se você não tem uma empresa que faça esse tipo de projeto, esse tipo de curso, vocês podem procurar por conta própria. Eu já fiz esses cursos, um foi pela empresa onde eu trabalhei, onde era técnica de segurança, e a gente contratou uma empresa de bombeiros civis para dar esse treinamento pra gente, e foi apenas um dia. É um conteúdo bem corrido, mas os bombeiros conseguiram dar tudo de forma bem organizada pra gente. E eu também me inscrevi em uma época no Corpo de Bombeiros da Avenida Brasil, que fica ali na altura de Guadalupe. Eu entrei lá no site, eles disponibilizam esse curso que é totalmente gratuito, mas tem um período certo, não é todos os meses do ano. Você tem que entrar lá e se atentar para essas datas, se inscrever. E na época que eu fiz foi um curso com duração de uma semana, eu não sei como tá hoje em dia, mas vale muito a pena vocês pesquisarem sobre isso. E o melhor de tudo é que no final ainda tem um certificado, gente. Bom, gente, então por hoje é só. Infelizmente não dá pra falar muito sobre o assunto, porque é muita coisa e acabaria ficando maçante para um vídeo. Então por isso que eu tô aconselhando vocês, quem se interessar, procurar fazer esse curso lá presencialmente no Corpo de Bombeiros, ou pesquisar mais na internet, que tem vídeos muito bons no YouTube, mas eu só tentei mesmo fazer um resumão básico aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e obrigada, e até a próxima!